Bem-vindo ao programa Nova Vida, um programa patrocinado pela Igreja Batista Nova Vida. Eu sou o pastor Kenji, eu quero compartilhar com você alguns pensamentos que o Senhor, o nosso Deus, colocou em meu coração quando estava lendo o Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículos 21 e 22, que está assim escrito. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Algumas vezes nós nos perguntamos se devemos perdoar alguém que repetidamente nos ofende, nos humilha, mesmo fazendo parte da nossa família, mesmo sendo parte até mesmo da nossa própria igreja. Pedro perguntou a Jesus a respeito do perdão ao seu próximo, seu irmão, porque mediante uma instrução rabínica, o judeu comum deveria perdoar o seu irmão, se ofendido, até 3 vezes ao dia. E aí então Pedro pergunta a Jesus, ele vai além dessa medida rabínica e pergunta se era preciso perdoar até 7 vezes no dia. Jesus surpreende o seu apóstolo ao responder que deveríamos, nós, os seus seguidores, deveríamos perdoar repetidamente o nosso irmão que nos ofende, que nos humilha, 70 vezes 7 ao dia. Sabe o que isso significa? Não significa que você tem ali uma lista de 490 itens que devem ser contabilizados para que ao final do dia você possa ter ali o número de vezes que você perdoou o seu irmão. Não é isso. O número 7 representa aquilo que é completo, aquilo que é inteiro, perfeito. 70 vezes 7 já nos dá a ideia dessa intensidade, ou seja, nós devemos sempre perdoar o nosso irmão. Mas outra vez, sim, o Evangelho do nosso Senhor Jesus nos ensina a abraçar esse desafio de estar sempre perdoando o nosso irmão, a nossa irmã. Seja de sangue, seja irmão em Cristo, nós temos que sempre perdoar o nosso irmão. E agora quero responder por quê? Porque, em primeiro lugar, é um mandamento de Jesus. Jesus está dizendo aqui, respondendo a Pedro a sua pergunta, mas ao mesmo tempo a sua resposta é um mandamento. Ele diz, não digo até 7, mas 70 vezes 7. Ora, se nós que nos julgamos cristãos, nós que nos chamamos cristãos, dizemos que somos seguidores de Cristo, nós que dizemos que somos discípulos de Cristo, é incoerente que não obedeçamos aos seus mandamentos, por menores que sejam ou mais desafiadores que sejam, nós temos que obedecer. E é mandamento seu que nós perdoemos o nosso irmão. Portanto, eu devo sim outra vez perdoar o meu irmão ou a minha irmã, porque é um mandamento do nosso Senhor, o nosso Senhor Jesus Cristo. Em segundo lugar, eu devo perdoar outra vez o meu irmão ou a minha irmã. Você deve perdoar outra vez, porque Jesus nos perdoou primeiro. Veja que em Romanos capítulo 5, versículo 8, nós lemos lá que Paulo nos ensina que Deus não esperou que ficássemos bonzinhos ou nos tornássemos bonzinhos para então enviar o seu Filho para que morresse por nós. Não. Ele enviou o seu Filho quando nós ainda éramos inimigos de Deus. O ofendido, o Senhor Deus, deu o primeiro passo na direção do ofensor. Deus nos perdoou primeiro em Cristo Jesus. É por isso que você deve perdoar de novo seu irmão ou a sua irmã. Porque não somente é um mandamento do nosso Senhor, mas também porque Ele, o nosso Senhor, Ele mesmo nos perdoou primeiro quando nós nem tínhamos condições espirituais, morais, de ir ao encontro dele e pedir-lhe perdão. Em terceiro lugar, nós devemos perdoar o nosso irmão, a nossa irmã, novamente,
Porque a nossa dívida com Deus, o nosso pecado, a nossa ofensa foi muito maior. O que o seu irmão fez a você, ou a sua irmã fez ou faz a você, não se compara ao pecado que nós cometemos contra o nosso Deus. A nossa dívida para com Deus era muito maior. É por isso que neste texto, Jesus propõe a parábola do credor incompassivo. Por quê? Porque um havia ofendido ao outro de maneiras diferentes. E, obviamente, aquele que devia mais seria aquele que deveria estar muito mais preocupado com a dívida, preocupado com a ofensa. É o nosso caso. Se a nossa ofensa é maior, nós temos que estar muito mais preocupados. E se o perdão veio apesar do tamanho dessa ofensa, e esse perdão veio na cruz do Calvário, então eu tenho que estar disposto a abençoar o meu próximo que me ofende com o meu perdão. Portanto, meu amigo, minha amiga, eu não sei que tamanho de ofensa ou de humilhação você passou por conta desse seu irmão ou por conta dessa sua irmã. Em Cristo Jesus, ou o irmão ou irmã biológico, não importa, eu não sei que tipo de aflição você sofreu por causa dessa pessoa. A palavra de Deus está nos ensinando neste nosso encontro que você deve perdoar outra vez. Deve perdoar outra vez, porque a sua dívida para com Deus era muito maior e Deus abençoou você com perdão na cruz do Calvário. Por isso, em gratidão a Deus, você também deve corresponder esse perdão recebido da parte de Deus e aplicar esse perdão na vida daqueles que te ofendem hoje. É essa a ideia, esse o mandamento do Evangelho do Reino de Deus. Portanto, você deve abençoar o seu ofensor, perdoando-o outra vez, quantas vezes forem necessárias. 70 vezes 7, ou seja, sempre. Você deve perdoar o seu ofensor, porque é um mandamento de Jesus. Você deve perdoar outra vez o seu ofensor, porque a sua dívida era muito maior para com Deus e Deus abençoou você com o seu perdão na cruz do Calvário. Você deve perdoar outra vez? Perdoe. Dê uma nova chance. O Evangelho do nosso Senhor Jesus é o Evangelho da nova oportunidade. Dá uma nova chance e certamente o amor de Cristo brotará. Nós somos a Igreja Batista Nova Vida aqui em São Caetano do Sul. Venha nos visitar. Se não for possível, procure uma igreja evangélica mais próxima da sua casa. Mas lembre-se, o recado desta noite ou deste encontro é: perdoe outra vez e Deus o abençoará. Amém.